Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Toniel Júnior, sou professor de História e hoje, aqui no Clicando da História, iremos falar um pouquinho sobre o dia de hoje, do dia 21 de abril. O que se comemora hoje? Por que essa data é considerado um feriado nacional? Aqui no Clicando da História, irei explicar para vocês um pouquinho de toda essa história. Acompanhe comigo, vamos lá! Beleza, pessoal? Então hoje nós vamos falar sobre 21 de abril, porque hoje é um feriado nacional. Vamos entender o quanto Tiradentes foi importante para a história brasileira. Mas para nós entendermos sobre isso, é necessário que retornemos ao século XVIII. Vamos começar lá do início, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Tiradentes, para depois falarmos um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, até chegar a essa data. Por que essa data ela foi elaborada e por quem foi e é comemorado 21 de abril, feriado nacional. Primeiramente, Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Tiradentes, o seu nome real era Joaquim José da Silva Xavier. Nasceu no ano de 1746 no interior de Minas Gerais. Filho de Domingos da Silva Santos, que era português, e Maria Antônia Xavier, que era brasileira. Ele, logo cedo, ele ficou órfão. Por volta dos 10 anos, ele ficou órfão. Perdeu a mãe, depois perdeu o pai. Foi morar com o padrinho. O padrinho era dentista. E ele, com o tempo, ele foi aprendendo, a profissão. E ele foi aprendendo com o padrinho e ganhou esse apelido Tiradentes, porque de fato ele realmente tirava dente. Ele se tornou um dentista prático, um dentista amador, Por isso este apelido, por isso a origem deste apelido. Tiradentes também, ele foi minerador, ele foi tropeiro, ele foi mascates, que era um comerciante, ele foi um alferes. O que é alferes? Alferes era um cargo no exército militar. Ele pegou um posto do exército militar. Ele ingressou no regimento militar da capitania das Minas Gerais. Sim, ele foi um militar. E Tiradentes, ele acabou também se juntando aos intelectuais na época, da Inconfidência Mineira, no século XVIII. Ele acabou liderando um movimento que pregava o quê? Que pregava a liberdade, Eles estavam cansados do domínio português sobre o Brasil. Lembrando vocês que em 1789 o Brasil ainda era colônia, o Brasil ainda devia obediência a Portugal, o Brasil tinha que pagar muitos impostos a Portugal. Depois da colônia veio o Império e depois a República. Mas neste contexto, no ano de 1789, no século XVIII, o Tiradentes viveu no Brasil colônia e foi uma época do ciclo do ouro. Os portugueses descobriram o ouro, lá em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, os paulistas, os bandeirantes. E nesse contexto do ciclo do ouro, havia muito autoritarismo por parte da coroa portuguesa, o excesso de impostos era muito grande, o quinto, captação, e depois foi decretado a derrama sim, que foi o motivo principal da Inconfidência Mineira. Não foi o único, mas foi o motivo principal. Na verdade, devido a esse descontentamento por parte da população mineira, principalmente da elite, em virtude do que eu já mencionei, dos excessos de impostos, do autoritarismo da coroa portuguesa, eles começam a se reunir querendo o quê? Tomar uma providência para conter isso, para acabar com esse excesso de autoritarismo e essa quantidade de impostos. Para isso, os Inconfidentes, eles começaram a se reunir em casas secretas, lá em Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. Começou a se reunir ali e fazer aquelas reuniões secretas, porque a coroa não podia ficar sabendo, que caso ficasse sabendo, eles iam prendê-los, Então, o Tiradentes foi um que liderou esse movimento.
Haja vista que esse movimento da Inconfidência Mineira, ele teve uma influência muito grande dos iluministas. Os iluministas que pregavam a liberdade, a igualdade. Os iluministas não só influenciaram a Inconfidência Mineira, como a Conjuração Baiana aqui no Brasil, mas como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. Então foi umas ideias que despertou, né, aquela elite, aquele grupo de pessoas, a vontade de libertar do domínio português, né? Eles queriam a liberdade, mas um pequeno detalhe: a liberdade que eles queriam que Minas Gerais tornasse independente, livre de Portugal, e eles queriam instaurar também uma república em Minas Gerais. Em Minas, não no Brasil, porque naquela época não tinha aquela identidade de Brasil. Então eles queriam a liberdade de Minas e instaurar uma república em Minas Gerais, ok? Bom, mas no meio desse grupo elitista, né, tinha um cidadão chamado Joaquim Silvério dos Reis. Esse cidadão, que era um coronel, ele devia muito dinheiro à coroa portuguesa. Aí o que ele pensou? Ele pensou assim: bom, se eu denunciar os inconfidentes, eles irão perdoar minha dívida. Foi esse o pensamento do coronel Joaquim Silvério dos Reis. E de fato ele foi lá e denunciou para o governador de Minas, Visconde de Barbacena, que ele havia dito que iria decretar a derrama que era um imposto, era a cobrança de todos os impostos atrasados. O que acontece é que naquele momento o ouro em Minas Gerais estava acabando, estava diminuindo muito, porque não havia tecnologia suficiente para extrair o ouro das rochas, né? Era aquela técnica rudimentar, o ouro de aluvião. Então o ouro estava acabando, consequentemente a rentabilidade dos portugueses também. Então eles começaram a aumentar cada vez mais os impostos para tentar obter cada vez mais lucro, né? Porque eles achavam que estava tendo muito contrabando, muita sonegação de impostos, então eles acabam apertando. E a derrama foi um imposto criado lá pelo Visconde de Barbacena, que era a cobrança de todos os impostos atrasados, que as pessoas que não estavam atrasadas com os impostos, os guardas podiam entrar na casa daquele cidadão e retirar os bens. Então causou um descontentamento muito grande. E os inconfidentes estavam programando e no dia que ia decretar a derrama, eles faziam esse movimento da Inconfidência Mineira, mas nem chegou esse movimento a acontecer, porque o Joaquim Silvério dos Reis acabou denunciando, e o Tiradentes, nesse momento, ele se ausentou do exército militar, ele foi para o Rio de Janeiro, né? Quando esse movimento, essas reuniões foi descoberto pelos intendentes das Minas, o grupo foi preso, Tiradentes estava no Rio de Janeiro, né? O Visconde de Barbacena, eles foram para lá, prenderam o Tiradentes foi julgado, né? Toda a turma foram julgados e foram condenados à morte, porém, pouco antes do dia da execução, né? Esse grupo, eles foram perdoados, né, da pena de morte. Muitos foram mandados para a colônia portuguesa na África, né? E Tiradentes foi o único que foi enforcado, esquartejado. Tiradentes foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, lá na Praça do Rocio, que hoje é a Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, tá? Demorou 3 anos de julgamento, né, o Tiradentes, certo? Sua cabeça foi exposta lá em Vila Rica, hoje atual Ouro Preto. O resto do seu corpo, os membros do seu corpo, ele foi colocado num trajeto de Minas, do Rio de Janeiro a Minas Gerais, né? Ele foi colocado as partes em vários pontos no caminho de Minas para o Rio de Janeiro. E acabou, e o tempo foi passando, Tiradentes ficou esquecido, né? O tempo passou, terminou a colônia, veio o Império, primeiro reinado de Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, período regencial, depois Dom Pedro II,
houve a proclamação da República pelos militares, só que quando houve a proclamação, no ano de 1889, quando houve a proclamação, os militares precisavam de um herói, precisavam de alguém, um herói nacional. Então eles lembram que o Tiradentes, ele era um republicano, ele lutou pela liberdade do Brasil, então nada mais justo do que colocá-lo como um herói, né? Um herói nacional, certo? Então Tiradentes foi considerado um herói nacional naquele momento, bem no início da República Brasileira. Mas o dia 21 de abril só é comemorado feriado a partir da década de 60 do século XX, quando o presidente do Brasil, Humberto de Alencar Castelo Branco, ele cria um feriado nacional, 21 de abril, em homenagem ao herói Tiradentes. Então, essa data, 21 de abril, ela é considerada feriado a partir da década de 60, com o presidente Humberto Castelo Branco, lá do regime militar, certo? Daí, o 21 ser considerado feriado nacional. Então, ele é considerado a partir dessa data, beleza? Agora, uma curiosidade muito bacana, uma curiosidade muito interessante, que é o Tiradentes. Quando eles precisavam ter uma imagem do Tiradentes. Lá no século XVIII, não tinha fotografia, né? Não tinha como você tirar foto. Então, o que eles fazem? Eles pedem um pintor chamado Pedro Américo, aquele mesmo pintor que havia feito lá a obra de Dom Pedro I, né? Dom Pedro I, né? Em cima de um cavalo, com a espada, gritando, independência ou morte. Na verdade, bem da verdade, aquilo ali não aconteceu daquela forma, né? Aquela imagem, ela não é real, mas aquela imagem foi feita pelo pintor Pedro Américo, a mando do imperador Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. E o Pedro Américo, ele acabou fazendo também a imagem de Tiradentes, uma imagem próxima a Jesus Cristo, cabelos longos, barbudo, né? Magro. Então foi uma imagem semelhante a Jesus Cristo. E tanto é que você pega nos livros de história, você vê a imagem dele, né, barbudo e cabeludo. E quando ele foi enforcado, você tem várias fotos também, imagens dele sendo enforcado, cabeludo e barbudo. Mas na verdade, o ponto que eu queria falar para vocês, que quando ele foi enforcado, ele estava careca. Careca e sem barba. É muito diferente do que está registrado, né? Por quê? Fala-se que primeiro que ele era militar e não tinha cabelos grandes. Segundo, que quando ele foi enforcado, eles rasparam a cabeça de Tiradentes para o cabelo não enrolar na corda e não atrapalhar, né, quando ele foi enforcado. E tirou a barba também, então ele estava careca e sem barba, certo? Esse é um ponto curioso, né, que é diferente dos livros de história, certo? Meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Continuaremos no próximo vídeo de um outro assunto. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima!